Pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Os que estão comendo de boca cheia, os que não estão comendo de boca cheia, são todos bem-vindos igual. É, Estamos aqui mais um episódio, se eu não me engano, é o nono ou o 10º episódio, que colocaria uma pressão extra sobre o meu convidado, mas aqui não tem pressão. Então, e aí um bate-papo aberto, né? Ou seja, a ideia eu sempre brinco que ele é menos sobre verdades absolutas e mais sobre inconclusões. Então, eu parto da premissa que, tendo uma conversa aberta onde todo mundo possa participar, a gente aproxima as pessoas desse tema, e com isso todo mundo brinca junto. Então, a ideia é sobre essa. Então, se você está assistindo aqui pela primeira vez, fique super bem-vindo a participar. A audiência não é para ser não é para ser passiva dentro do IAIA, muito pelo contrário, é para ser ativa, e vocês participam através dos comentários no post do LinkedIn. Então, comentários com perguntas, com coisas que vocês discordam do que a gente está falando, coisas que vocês concordam. A ideia é que, na medida do possível, eu vou trazendo esses pontos que vocês estão trazendo para dentro da conversa, e assim a gente pode discutir abertamente sobre eles. Então, se alguém puder me fazer encarecidamente o favor de me dar um ok, que está vendo de casa, que o áudio está bom, que a tela está boa também, deixa eu confirmar aqui. Pelo link, está ok. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso papo. O convidado de hoje, na realidade, ele me veio apresentado pela minha irmã, que foi com quem eu fiz a estreia do IAIA, né? Então, ele me veio apresentado por minha irmã como um cara que estava justamente estudando a parte de IA, mas aplicado à saúde, né? Então, o nome dele é Aida Mari Faria, conhecido popularmente como Aida. Então, ele é um neurocientista e um professor de genética também na faculdade da UF, aqui em Niterói. E eu diria que é um grande curioso, né? Um grande curioso e inconformista por natureza. Então, ele está atrás de conseguir entender melhor como e onde a gente deveria usar IA para o nosso bem comum, para a nossa saúde nos mais diferentes aspectos. Então, deixa eu convidar, sem mais delongas, seja super bem-vindo ao IAIA, Aida. É um prazer ter você aqui com a gente. Gente, assim, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está acompanhando a gente agora, para quem vai ver depois, assim, prazer enorme estar aqui batendo papo com vocês. O Adrian comentou agora há pouco que é como se fosse um papo de café, de boteco, né? Um negócio bem descontraído, e é o que eu mais gosto de fazer. Assim, a gente está conversando sobre ciência, sobre saúde, sobre IA, eu não podia estar mais feliz. Então, fiquem à vontade para participar. Perguntem, né, o pessoal que me conhece, que já conversou comigo, que já foi meu aluno, minhas alunas, sabem que eu adoro ser perguntado. Eu acho que a gente tem que perguntar, essa curiosidade ela é importante, não tem verdades absolutas, e a ideia desse papo é trazer o entusiasmo pelo que a tecnologia de inteligência artificial começou a representar para a gente de 2022 para cá, né, porque IA existe já há muitos anos, há mais de 50 anos, mas houve uma mudança e uma quebra de barreiras e de bolhas de 2020, 2022 para cá. Então tem um hype muito grande. Esse hype tem aspectos muito bons dele, mas também tem aspectos que a gente precisa tomar cuidado. Então eu gosto de setar um pouco a nossa conversa nesse sentido. O que é hype, o que é potencial, o que é presente, e como que a gente pode melhorar um pouquinho usos, discussões para organizar essa conversa. Muito bom. Cara, até legal você comentar isso, porque o IAIA nasceu, na realidade, para ser um papo onde o hype não tem vez. Ou seja, para a gente desmistificar o hype, porque acho que no final das contas ele acaba gerando medo em muitas pessoas, e isso afasta as pessoas da tecnologia. Então aqui é justamente o contrário, é que a gente funcione como um estimulador, na realidade, da curiosidade das pessoas, que elas possam explorar mais isso. Mas vamos lá. Então, a minha primeira pergunta, eu sempre faço a mesma para todos os convidados, então se você viu algum outro episódio, você já tem essa cola feita, que é, eu peço para a pessoa se apresentar, mas sem me contar o que ela faz.
seja, nesse primeiro momento eu estou mais interessado pelo ser humano, Aida, do que pelo profissional, Aida. Conta um pouquinho para a gente quem é o Aida por trás da capa aí. Ih, rapaz, então eu precisava de uma cola melhor, hein? Mas vamos lá. Quanto tempo a gente tem? A gente vai ficar aqui, né? Fica à vontade. Não, brincadeira. Vamos lá. O Aida era uma criança que, com 9 anos de idade, começou a querer aprender inglês para poder jogar RPG. Então, eu sempre tive interesses muito específicos, assim, e ao mesmo tempo muito amplos. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fiz parte do grupo dos nerds, quando o nerd ainda não estava na moda e nem era legal ser nerd. E eu não tinha muita opção, porque era realmente a minha essência, assim. Então, eu gostava muito de ciência desde sempre, e eu sempre gosto de fazer essa menção, eu tive professores muito importantes na minha vida. Era uma profissão que a gente realmente tem que valorizar mais, porque foram pessoas que foram fundamentais para me apresentar interesses, né? E que, obviamente, fizeram muito parte de constituir quem eu sou, que foi a pergunta que você acabou de fazer agora. Então, eu lembro que na sexta, na sétima série, onde a gente começava lá atrás, a gente está falando de muitos anos, mais de 30, a gente tinha uma separação ali na sexta, na sétima e na oitava série, em que você via biologia só na sexta, na sétima e na oitava você passava a ver mais química e física, e eram universos que me fascinavam pra caramba, e eu sempre estava sentindo falta de um deles, né? Quando eu estava vendo biologia, cadê a química? E aí quando a gente estava na química, cadê a biologia? Então essa curiosidade me guiou muito, e acabou pavimentando muito dos meus interesses pessoais, que acabaram, de alguma forma, conversando muito com o que viria a ser, ou que viriam, na verdade, a ser os meus interesses profissionais. Então, a gente está falando de uma época que a gente não tinha computador no Brasil com facilidade, né? A gente teve uma mudança de legislação aí para o pessoal mais jovem que tá assistindo a gente teve uma mudança de legislação na década de 90 e 92, se a memória não me falha, e aí a gente começou a poder fazer importação de determinados computadores, sob ponto de vista legal, mas ainda eram muito caros, e a gente levou alguns anos para a gente poder começar a ter isso como se fosse uma ferramenta que você tem em casa. Eu acho que o primeiro computador que eu tive contato foi em 94, 95, e não era um computador da minha casa, era um computador de outras pessoas. E ali me deu um estalo. Eu falei, eu quero saber como é que isso daqui funciona. Eu sempre gostei muito de saber como é que as coisas funcionavam por dentro, né? E aí eu falei, não, eu vou pegar isso daqui e vou começar a tentar estudar de qualquer forma. E aí eu lembro que era aquela coisa, um computador de um amigo deu defeito, e eu peguei, então, um livro com outro amigo meu, que tinha um irmão mais velho, que estudava hardware, e aí vamos brincar com isso daqui. Ao mesmo tempo, eu queria saber como é que a gente funcionava por dentro também, seres vivos, e foi mais ou menos isso que meio que orientou, assim, que pavimentou os meus interesses pessoais por muitos anos na minha vida, até hoje. Que legal, que legal. Eu sei que você é também dos esportes, se eu não me engano, minha irmã comentou Sim, que você luta, jiu-jitsu, alguma sim, coisa assim, não é? sim, 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 sim. Boa, Lutei muitos boa. anos na minha vida Muay Thai, lutei um bom tempo de jiu-jitsu também. Tive que dar um tempo por conta das lesões, por causa da paternidade, mas eu continuo treinando o mínimo, pelo menos, de luta, infelizmente sozinho nesse momento por conta do tempo. Então eu estou sempre batendo saco em casa, me mantendo ativo, tentando recuperar as minhas lesões para poder voltar a treinar o quanto antes. Mas eu Boa. acho que é fundamental, assim, a gente tem um olhar, o nosso papo é sobre IA, mas enfim, a gente tem um olhar muito enviesado para a atividade física, a importância que a atividade física deveria ter para a gente. Então a gente foca muito no componente estético, né? E a atividade física, ela deveria ser entendida como uma maneira da gente preservar, e aí a gente pode brincar aqui com o conceito que a gente quiser, a gente preservar nosso cérebro, preservar nossa cognição, preservar nossa capacidade física, de assegurar os anos da nossa longevidade. Não adianta a gente falar que a IA vai talvez trazer benefício e aumentar a nossa longevidade se a gente não preparar nossa cognição e nossos corpos junto com esse avanço em paralelo da IA. Então a atividade física ela tem que entrar como algo muito fundamental para assegurar nosso futuro.
E é mais ou menos essa a proposta que eu tento trazer hoje em dia. Então, eu sempre tento fazer, todos os dias, eu tento fazer alguma sessão de atividade física. Ela pode ser mais intensa e mais rápida, porque eu estou sem tempo, ou ela pode ser mais demorada, menos intensa, porque eu estou com mais disponibilidade naquele momento. Mas todo dia eu tento fazer alguma atividade física. Boa, tô contigo e não abro nessa. Acho que o esporte é uma baita ferramenta de sanidade mental também. Eu Perfeito. sou dos esportes que dão cambalhota, então eu gosto de skate, kitesurf, essas coisas. E Excelente. é um processo totalmente terapêutico, enfim, de se conhecer também, não é só atividade física. Mas vamos lá, já conhecemos um pouquinho do Aida, agora conta um pouquinho o lado profissional. O que você faz, Aida? O que eu faço hoje em dia? Hoje eu faço um bocado de coisa. Mas se a gente for resumir, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense. Eu leciono as disciplinas de genética e neuroanatomia e neurociência. E ao longo dos últimos, assim, mais do que isso, acho que o resumo pode começar de uma maneira um pouco anterior. Eu lido profissionalmente com neurociência cognitiva desde a minha graduação. Então, quando foi 98/99, eu saí da Fiocruz, onde eu trabalhei com bancada, parasito, com imunologia, né? E foi uma oportunidade incrível, mas a partir dali foi no laboratório, inclusive, da Fiocruz, que eu tive contato com o sistema nervoso. Eu trabalhava com um modelo de doença no sistema nervoso, e quando eu olhei aquilo, eu falei, rapaz, eu lembro da sensação e do livro, era o que a gente chama de Candelzinho, e eu vi uma imagem de uma ressonância magnética funcional. Eu falei, mas que negócio é esse fascinante? E a partir dali eu me apaixonei pela neuro, e aí eu tive muitas sortes, né, porque também é importante a gente lembrar disso na vida. Eu estava na UF acompanhando amigos, e aí eu esbarrei com um cartaz lá precisavam de estagiários para o início de um laboratório de neurociência cognitiva, para ser mais exato, neurociência do comportamento, e ali eu comecei. E aí a gente a equipe, né, estudava atenção, prestar atenção, né? Hoje as pessoas falam muito de atenção por conta do TDAH e por outras questões, até por conta de uso de tela, etc. E a gente lá estava tentando entender isso já há anos, como é que a gente presta atenção no mundo, né? Tipos de atenção, o que é prestar atenção no espaço, o que é prestar atenção em objetos, o que é prestar atenção no tempo. E aí eu vim adicionando coisas nessa história, eu vim adicionando como é que o processamento emocional modifica a maneira como a gente presta atenção, né? Então, será que prestar atenção num estímulo que tem uma valência emocional é diferente de prestar atenção num estímulo que não tem uma valência emocional? Para quem não acompanha, quem não é na literatura, não tem nenhuma obrigação de saber. O que eu estou falando? Imagina que você está passando numa estrada e tem um acidente do outro lado da pista. Vocês já repararam que todo mundo que está na pista que você para ver o acidente? Então, é isso. Então a gente está falando que algo do lado de lá está chamando a nossa atenção, roubando nossos recursos de processamento, a ponto da gente deixar de fazer o que a gente deveria estar fazendo, porque a gente está numa estrada e dirigir ali exige atenção, mas a gente está alocando esses recursos para lá. E aí, mais nos últimos 10, 12 anos, mas principalmente nos últimos 10 anos, que casa com a idade da minha filha, eu comecei a me interessar muito por memória e aprendizagem. Por quê? Porque a neurociência tem um histórico muito importante de estudo de memória e aprendizagem, mas ela focava muito mais na dobra esquerda da molécula direita do receptor de glutamato e como é que ele funciona, que é fundamental. Eu não quero de forma nenhuma parecer que eu estou desmerecendo essa literatura, porque foi onde eu me criei, digamos assim. Mas eu estava muito mais interessado em aplicações ou extração de conhecimento prático disso. Como é que eu posso aprender mais e melhor? Ou, posto de outra forma, a gente é tão bom em aprender, né? Nós, humanos, mas não apenas, assim, o processo de evolução do sistema nervoso nos fez tão capacitados, enquanto organismos vivos, de aprender, de responder de maneira adequada às variações do ambiente, que a gente aprende apesar. A gente faz tudo errado e ainda assim a gente aprende. Então, o que eu queria tentar e se eu não fizer tudo errado? Se eu começar a consertar um pouquinho mais essas coisas que estão aqui, como é que a gente consegue aprender melhor, né? E foi isso que começou a me motivar, e em certa medida foi esse caminho também, em paralelo com tudo que eu contei aqui do seu ponto de vista pessoal, que foi me levando para IA, porque
eu lido, como eu falei, com neurociência cognitiva, então a gente sempre teve que programar os experimentos para as pessoas que estão tentando ouvir a gente também e eventualmente assistir e não têm experiência. Eu trabalhava com humanos, eu colocava as pessoas que eram voluntárias dos meus experimentos na frente de um computador e eu apresentava estímulos para essas pessoas na frente do computador e elas tinham que responder esse estímulo. Isso não vem pronto. Então a gente tem que usar programas especiais, programar o que eu quero exibir para essas pessoas. Então, qual estímulo, com qual duração, durante quanto tempo, qual é a sequência. Então, isso exige algum conhecimento de programação, exige algum conhecimento da interação entre o computador, o software, para você poder evitar uma série de problemas. E aí, misturando tudo isso e com uma demanda, né? Eu tenho que estudar muito, eu sou aluno também, então, juntando isso, eu comecei a acompanhar a literatura de IA até antes desse hype, porque eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, e havia aí uma lógica de que modelos de aprendizado de máquina, de deep learning, eles usam redes neurais. Né? Então, quem trabalha com neuro olha para isso e fala assim, rapaz, olha que interessante, estão tentando simular o funcionamento do cérebro aqui. O que a gente pode trazer daqui da neuro para lá e o que a gente pode trazer de lá para cá, né? E aí essas coisas foram se juntando e aí a gente corta para os assistentes de IA e você começa a ter uma possibilidade de ter uma ferramenta que tem uma relação muito forte com neuroeducação, ou que pode ter uma relação muito forte. Por quê? Porque você tem, se você souber usar, uma espécie de tutor particular que está ali do seu lado, podendo te auxiliar em diversos processos de aprendizagem. Não em todos, mas em diversos. E aí eu comecei a tentar procurar cursos, procurar formações, não encontrei nada que fosse acessível e de qualidade. Ou eu encontrava algo inacessível e que eventualmente talvez até tivesse alguma qualidade, mas eu não tinha acesso para poder, porque não tem como pagar 10, 12, 15 mil reais num curso de IA, ou eu encontrava muita gente vendendo ilusões, né? Vem aqui, faz um cursinho comigo, você vai aprender engenharia de Flubbles, e era um monte de coisa sendo vendida sem critério. E aí eu comecei a ter que trabalhar isso para mim, trabalhar isso para os meus alunos, porque eu entendo que é um futuro inexorável, independente da gente concordar ou não com ele. Então, já deve fazer mais ou menos 1 ano e meio que as minhas turmas da UF, elas trabalham comigo com IA. Então, eu passo atividades para eles utilizarem IA, que a gente pode conversar um pouco mais depois sobre isso, e eu percebi que não adiantava eu simplesmente passar para eles, faz. Eu tinha que passar e conduzi-los. Espera aí, vamos fazer isso direito. Então eu comecei a ministrar pequenas versões de cursos para eles poderem utilizar aquela ferramenta de maneira mais adequada, e para isso eu tinha que estudar muito para poder ter certeza de que eu estava ensinando aquilo com um compromisso ético, social, direito, e aí em determinado momento eu vi, peraí, eu estou procurando um curso que eu estou ministrando, então eu vou, como eu não encontrei, ele não era nem acessível, nem facilmente encontrado, eu vou, número 1, fazê-lo, e 2, torná-lo acessível. Qual é o mais acessível possível? Vou fazê-lo gratuito. Então eu comecei algumas iniciativas desses mini cursos gratuitos, já fizemos algumas sessões, estou pretendendo fazer uma dentro de 2 semanas mais ou menos, exatamente para isso, para contribuir com esse letramento em IA, que eu acho que é fundamental para a gente poder ajudar a formar essa geração que está entrando aqui agora e está meio que, peraí, o que é isso, né? Deixa eu entender. E a geração não é etária, é geração pegando pessoas de diferentes idades, de diferente realidade, de diferentes profissões. Todo mundo é bem-vindo. A gente tem que acolher essas pessoas, tem que separar o que é terrorismo do que é realidade e pegar, vamos lá, pela mão. O que é isso? Né? Eu não preciso ficar falando sobre o que é RAG, o que é... Não, eu não preciso explicar muito a fundo como é que funciona. Num primeiro momento, eu tenho que mostrar a ferramenta, dizer como é que ela pode ser utilizada, como é que ela vai... E aí você vai fazendo módulos mais intermediários, mais avançados e contribuindo para as pessoas começarem a se apropriar daquele conhecimento e elas mesmas começam a te ensinar de volta. Então eu já tive muita gente que, você viu aquela ferramenta? Pô, você viu esse tipo de prompt aqui? Você viu isso? E é o professor virando aluno, que é o sonho de todo professor sempre, ou deveria ser. Não, e eu acho muito bacana isso, porque tem um desafio hoje que acho que a gente nunca enfrentou enquanto humanidade, que é pela primeira vez a gente vê uma tecnologia que não faz distinções, ou seja, que ela é muito democrática no sentido de acesso. Ou seja, você não precisa saber codar
para você falar IA, você não precisa ter um background técnico para você saber usar IA, você só precisa conversar, e cada vez mais elas se tornam mais conversacionais. Ou seja, a única coisa que você precisa saber fazer é falar. Se você souber falar, você tem acesso à ferramenta. Então, e se de fato a gente caminha para um cenário onde ela vai se fazer cada vez mais presente no nosso dia a dia, é uma coisa estilo WhatsApp. Ou seja, mas meu pai tem 82 anos, não interessa, ele tem que saber mexer no WhatsApp. Ou seja, a gente tem que trazer todo mundo para esse ambiente onde essa ferramenta está integrada com o nosso dia a dia e apoia todo mundo nas mais diversas frentes. Sem dúvida. Você comentou sobre a história das tuas aulas. Eu fiquei curioso. Como exatamente você usa IA com os teus alunos? Conta um pouquinho para a gente nesse sentido. Conto. Então vamos lá. É mais de uma e eu fui mudando isso ao longo dos últimos semestres. Então eu não vou lembrar exatamente qual foi o semestre, porque depois da Covid eu não tenho mais noção de tempo do que aconteceu antes, depois. Mas eu lembro que já há alguns anos, provavelmente isso foi em 2023, no segundo semestre, eu lembro de eu entrar em sala e perguntar, gente, já ouviram falar de inteligência artificial? Vocês já ouviram falar do ChatGPT especificamente? E tinha uma pessoa na turma que levantou a mão. E aí eu comecei a conversar, isso logo nos primeiros dias de aula, eu comecei a conversar, explicar mais ou menos o que era, e eu falei, gente, olha só, é um curso de psicologia, é importante a gente pontuar isso, por quê? Porque o perfil dos alunos e alunas em diferentes graduações, ele vai ser muito diferente. Então, é claro que se eu tivesse, por exemplo, num curso mais relacionado à tecnologia, certamente o pool seria diferente ali, mais pessoas iam dizer que conhecem, etc e tal. E o pessoal da psicologia tem uma tendência a ser um pouquinho mais tecnofóbico, ou a ser menos tecnofílico. E eu gosto de fazer esse papel, de trazê-los e entender que a gente tem usos interessantes de tecnologia. Isso desde o uso do PubMed. Assim. Vamos fazer aqui uma busca bibliográfica no Medline usando o PubMed para acessar a biblioteca. Né? E dependendo da época, dependendo da turma, a gente faz isso com mais ou menos frequência, porque as demandas vão mudando ao longo do tempo. E aí, começou bem rudimentar nesse sentido, a gente corta. Eu acho que esse foi o primeiro semestre que eu fiz uma avaliação desse jeito. E como é que foi a avaliação? Eu coloquei o enunciado da avaliação e eu trabalho muito com os meus alunos e alunas uma ideia de resgatar o verdadeiro sentido da avaliação. E assim, é óbvio que eu dou aula no ensino superior há mais de 20 anos. Eu não era assim quando eu comecei a dar aula. Então, minhas provas eram diferentes, a gente, felizmente, tenta evoluir, né? Mas eu hoje entendo que a avaliação, ela foi para um caminho muito bizarro, em que a gente, desde o ensino fundamental, traumatiza crianças, ensinando para eles que avaliar é teste, é prova, se não passar, vai repetir de ano e não sei o que, e isso é o oposto do que deveria ser a avaliação. A avaliação deveria ser um instrumento para criança, adolescente, adulto, quem for, alienígena, se for o caso, olhar onde é que eu estou precisando melhorar e investir mais o meu tempo para aprender mais. Né? E aí eu já há muitos anos trabalho com o pessoal daqui da UF de não encarar a avaliação como um problema e de encarar a avaliação como duas possibilidades diferentes de aprendizagem. Uma aprendizagem da bagagem que foi acumulada ao longo do semestre e o outro momento de aprendizagem de utilizar a própria avaliação para aprender. Seja com casos clínicos, quando o período, a disciplina permite isso, ou com simulações ou com perguntas. E aí, no caso da IA especificamente, o que eu comecei a fazer? Eu pedia para que eles fizessem um prompt e eu dava mais ou menos qual era o caminho para fazer esse prompt, então eu dava ali algumas colas e eu queria que eles pegassem aquele resultado ali do prompt. Então, no campo da avaliação, eu queria ver qual o prompt que eles usaram e qual a resposta que a inteligência artificial deu para eles, o output. E aí eu peço para eles irem nos livros, então muitas universidades federais dão o acesso à minha biblioteca, uma plataforma online com muitos livros disponíveis. Então eu já direcionava qual era a bibliografia que eu queria, dependendo do período eu direcionava mais ou menos. Então para alguns eu dizia o livro, para outros períodos eu dizia, olha, eu quero livros da plataforma sobre esse assunto. Você vai encontrar em livros de neurociência, de neuroanatomia, de neuropsicologia, divirtam-se.
E aí eu pedia para eles compararem o que foi o output da IA com o que eles encontraram no livro. E no fim, a proposta avaliativa era fazer um texto crítico, crítico no sentido amplo da palavra, né? Uma síntese associando e fazendo uma análise sobre as diferenças, semelhanças que eles encontravam no texto que saiu como output da IA com o que eles encontraram no livro. E aí a ideia é mostrar que você pode trabalhar com IA sem fazer a IA fazer o serviço por você. Muito legal. Não, eu acho bacana, a gente até falou disso com a minha irmã quando ela veio no papo. No final das contas, você não estava ensinando sobre IA, você estava ensinando sobre a importância do crivo, né? Ou seja, de poder ser crítico com aquilo que está saindo da máquina, né? E Exatamente. eu acho que tudo que a gente está vivendo é muito menos sobre substituição e muito mais sobre integração, sobre colaboração com um tipo de assistente que a gente não teve até hoje, né? Eu brinco que só o Homem de Ferro e o Batman estavam acostumados a ter assistentes que te conhecem profundamente, que têm todas as respostas, que acionam as coisas certas. Então, tirando eles dois, ninguém está preparado, ninguém estava acostumado a lidar com um assistente assim, né? Então, é, muito bacana esse exemplo, deve ser bem divertido ser teu aluno. Com certeza eu vou querer participar do curso aberto de IA. Não, e eu acho que a É, gente tem umas preocupações também que são interessantes e que a gente precisa de uma discussão mais, nem mais profunda, de paralelos. Assim, eu vejo muita gente preocupada e com razão, não quero tirar a razão, que é uma preocupação real, inclusive que eu tenho em vários campos, que mas a IA alucina. A gente não sabe o que está na IA. Isso é verdade, isso a gente precisa conversar sobre isso, pode ser um tópico que a gente aborda daqui a pouco. O problema é que parece que antes esse cenário estava resolvido. Parece que antes de 2022, quando a gente não tinha acesso a IA, eu chegava no Google e procurava lá coisas tão bobas quanto como é que escreve a palavra tal. Então você escrevia a palavra que nem a sua cara e o Google dizia, você quis dizer nananã? E aí você copiava e sabia qual era. Ou você colocava lá, sei lá, um conceito um pouco mais complexo. Então, não sei, vou colocar aqui critérios diagnósticos de diabetes, que seja. O que você via? Tinha uma página lá que saía com o resultado, uma lista de páginas. E um grupo enorme de pessoas abria a primeira página, inclusive tinha um botão lá no pré-cambriano do Google, I'm feeling lucky. Então, sei lá, tô com sorte, clicava no primeiro, você pegava a informação que estava ali no primeiro e tá todo mundo feliz. E a gente tinha uma discussão muito menor de que aquela informação ela também estava equivocada. Eu lembro da época que a gente criticava a Wikipedia. A gente, eu digo enquanto sociedade, você não pode sim, utilizar a Wikipedia. Por que não? É claro que você pode usar a Wikipedia. Para que você quer utilizar a Wikipedia? Que é a pergunta-chave. Se eu quero claro. fazer um tratado acadêmico, uma dissertação e usar só a Wikipedia, é uma péssima ideia. A não ser que o seu objetivo seja estudar a Wikipedia. Fora isso, tem poucas possibilidades. Mas se você... Eu não entendo nada sobre, sei lá, um monte de coisa. Então eu estou querendo entender o que é física de partículas. Quero entender sobre, sei lá, teoria de cordas. Eu não faço ideia sobre se isso é de comer ou se isso é uma teoria. Começar pela Wikipedia pode ser fantástico, desde que eu não entenda que eu me tornei especialista em física e qualquer coisa do tipo, porque eu li 2 parágrafos da Wikipedia. Essa mesma análise tem que ser extrapolada para o uso das IAs. Então eu coloquei lá no Google, saiu um resultado, eu coloquei lá na IA, saiu um resultado, eu não me tornei automaticamente um especialista. Então a gente está, de novo, criticando algumas coisas da ferramenta nova, sem perceber que o problema não está na ferramenta, está na reprodução dos nossos equívocos. O que isso muda da consulta da Barça? Eu fui uma pessoa da Barça. Eu não tive Barça, porque era muito caro, mas a gente consultava enciclopédias. Então eu chegava lá, eu abria e o meu acesso à informação era o que estava na enciclopédia. Será que todas as informações que estavam na Barça estavam igualmente corretas? Isso é muito improvável. Não, e me parece muito. Eu vi isso até acontecer com meu pai, que me parece uma primeira reação de quem está experimentando. Então começa a brincar
e aí normalmente faz perguntas como faria para o Google. Esse é um primeiro comportamento que já começa meio torto, porque a ferramenta não é bem para isso, mas tudo bem, algumas até são. Então, começa a fazer uma pergunta estilo Google, e meu pai me falou, fiz umas 2, 3 perguntas, ele me respondeu umas coisas que não tinham sentido nenhum. Isso não serve de nada. Eu, não, pera. Vem cá. Vem cá, vamos fazer junto um pouquinho. Eu sinto muita falta que as pessoas experimentem como as crianças fazem, e não como os adultos fazem. Que brinca. Deu errado, alucinou. Beleza. Em vez de setar ali um julgamento de ele alucina, então é bom ou ruim? É ruim. Usa mais, porque você vai descobrir coisas onde ele não alucina. Você vai descobrir perguntas que você faz e a forma como você faz essas perguntas que induz uma alucinação. Então, é muito mais sobre entender exatamente como lidar com aquela ferramenta. Então, a alucinação me parece uma desculpa de quem quer, quase quem está torcendo para dar errado. Fala assim, tá vendo? Isso é muito ruim, isso alucina, etc. Mas não é por aí, na realidade. É só uma etapa, né? O processo de conhecer. Só fazendo uma pausa aqui, dando as boas-vindas para o Davi Prata, meu grande amigo, e quem sempre me dá o ok que o som e vídeo estão funcionando bem. E para a Ingrid aqui, que falou que você já foi professor dela lá na FAMAT. Na FAMAT. Oi, Ingrid. Boa. Muito bom te ver por aqui. Beijo. Boa. Obrigado. E me conta uma coisa. Hoje, o que está no teu bate-cinto de utilidades aí, Aida? Ou seja, o que você usa com bastante frequência? Quais são as ferramentas que você curte usar? Ih, rapaz, a gente aqui vai estender, porque o que eu tenho tentado fazer? Eu tenho tentado trabalhar com duas coisas. A primeira é, como entusiasta, eu tento, ao máximo possível, no limite do meu tempo mesmo, conhecer a maior parte das ferramentas que estão sendo disponibilizadas. É impossível hoje conhecer todas. Assim, isso já está dado. Mas eu tenho um grupo de discussão que você faz parte lá, então ontem mesmo alguém chegou lá e perguntou, não, peraí, o ChatGPT está meio torto e tal. Não, peraí, a gente tem um monte dessas ferramentas. Então tem o próprio DeepSeek, tem Qwen, tem o do Inception Labs, que está muito interessante, tem o Maritaca, o pessoal da Sabiá. Eu gosto de falar, eles nem sabem que eu existo, então isso não é um jabá, mas é porque é uma empresa brasileira do pessoal da Unicamp que faz um trabalho muito interessante e que é gratuito para a gente usar agora, assim, não tem limites, pelo menos eu já usei pra caramba e nunca encontrei um limite. E ela tem algumas vantagens muito interessantes, que é você poder utilizar sobre coisas que são tipicamente brasileiras. Então, questões que envolvem legislação, por exemplo, é mais difícil você conseguir utilizar algo que foi treinado a lures, e é muito interessante você conseguir pegar algo que está mais próximo, né, da nossa realidade. Então, tem muitas ferramentas que são interessantes e que eu uso com frequência. Qual é o problema? O que eu gosto, você brincou aí com o bate de cinto de utilidades, é exatamente a analogia que eu gosto e uso com certa frequência, é a ideia de uma caixa de ferramentas, né? Então, se você sabe que você vai fazer um reparo, alguma coisa, ou em casa, se você trabalha com isso, se a sua caixa de ferramentas, ela não pode ter todas as ferramentas do mundo, porque senão você não consegue carregá-la para lugar nenhum, né? Nem na sua oficina, em casa, você vai ter todas as ferramentas disponíveis. Então, você tem que adequar o que você carrega para baixo para cima, o que você tem em casa, e você vai mais ou menos dimensionando os seus trabalhos. E aí, como uma boa caixa de ferramentas, você tem que saber separar. Se eu tenho um parafuso e ele é um parafuso de Phillips, é interessante eu utilizar uma chave de Phillips. Eu posso até usar uma chave de fenda, talvez eu consiga resolver o problema, mas nem sempre vai ser a melhor alternativa. Se eu tenho um prego, é melhor usar um martelo, e por aí vai. Então eu acho que isso é muito importante da gente extrapolar quando a gente pensa em assistentes de IA. Por quê? Porque o ChatGPT ele tem vantagens que ainda são muito características do ChatGPT. Então, o GPT é o que tem a maior quantidade de informações do usuário, para o bem e para o mal, né? Então, quem tem uma preocupação muito grande, por qualquer que seja o motivo,
com confidencialidade de dados, etc. e tal, então precisa tomar cautelas extras, porque vai ter um monte de memórias, tem um monte de contextualizações. Mas o ChatGPT, para o meu uso, ele é muito interessante porque ele tem os projetos do ChatGPT, e aí fica difícil mostrar só falando, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. O GPT te permite uma contextualização geral. Então você pode ir lá nas configurações do GPT e falar o que você faz, mais ou menos, e para que você vai dar o uso geral a ele. E eu gosto de fazer isso, eu não lembro se você já estava lá no grupo antes, eu gosto de fazer o que a gente chama de dar chave de comando. O que é isso? Eu lá no contexto geral falo, tem uma frase lá para o GPT no prompt que é: quando eu iniciar o prompt por vamos trabalhar, você responderá com blá blá blá. Então ele vai responder com, sei lá, bom dia, Aida Maria, sim, doutor, sim, mega lorde do espaço. Aí você usa o que você quiser. Por que que isso pode ser útil? Porque você pode estabelecer regramentos nesses prompts que fazem com que ele seja menos criativo, com que ele seja mais específico, com que ele seja mais sensível, que ele faça pesquisas mais ou menos amplas. E aí eu faço isso nos meus projetos também. Então eu tenho um projeto para estudo, meu estudo. Então eu tenho lá, você vai atuar como um professor, ou como um profissional, ou como um clínico, ou como... E aí eu tenho, acho que 14, perdi a conta, de quantos projetos diferentes eu tenho. Cada um deles tem uma chave de comando dessa, e assim eu sei se ele está pegando a instrução que eu dei para o projeto, ou se ele está pegando a instrução que eu dei geral. E isso é importante para eu diminuir o que? Alucinações, para eu diminuir erros, e para eu melhorar o meu output. Eu quero usar a ferramenta da melhor maneira possível. O Gemini, de um tempo para cá, já há alguns meses isso, ele também criou os gems, né, que seriam os projetos, só que dele. Ele não tem tanto nível de detalhamento geral, mas os projetos estão funcionando muito bem, obrigado também. Então tem algumas coisas que o Gemini eventualmente pode ser mais útil do que o GPT, e aí a gente passaria falando isso de todos eles, né? O Claude tem algumas utilidades, eu cheguei a assinar um tempo o Claude, mas não dá para assinar todas, então eu fico aí oscilando entre o Gemini e o GPT, porque eu tenho serviços do Google que são interessantes e ele vem no pacote, mas a lógica básica é entender que essas ferramentas elas vão ter utilidades específicas e que você pode se beneficiar muito de tê-las todas mais ou menos mapeadas para o seu uso. Então, eu quero procurar alguma coisa aqui sobre, sei lá, um esclarecimento de um contrato. Alguém me passou aqui alguma coisa, meu advogado está ocupado, eu não tenho tempo para falar com ele, ou ele não tem tempo, já perguntei há 3 dias, ele não me devolveu, deixa eu dar uma olhada no que significa aqui. É um contrato, vai lá no Maritaca, né? Você consegue colocar lá o texto, pergunta, você tem uma mínima ideia do que está aquilo dali. Então, você tem como fazer isso com várias das outras ferramentas. Legal, legal. O Davi trouxe um ponto aqui que, quanto a ter dados do usuário, o Google está vendo com força. Existe uma variação do modelo dele, tem acesso aos dados de pesquisa dos usuários. Ou seja, eu acho inevitável que a gente caminhe para uma coisa que em algum dado momento, nós teremos um algoritmo. A gente vai ter um algoritmo pessoal nosso. Na realidade, que está nos protegendo desses outros. Ou seja, eu não quero ter que ficar vendo um monte de abobrinha no LinkedIn, por exemplo. Então, eu quero que tenha um algoritmo que eu tenho controle e que possa fazer essa filtragem para mim. Ou seja, para eu não ver um monte de abobrinha, eu quero ver determinadas coisas, ou a mesma coisa no Instagram, ou o que quer que seja. Então, acho que não tem muito como fugir disso. Não, mas aí eu vou fazer só 2 ponderações. Eu acho que eu vou começar, inclusive, pelo final. Eu entendo o teu ponto, mas eu acho ele particularmente perigoso. Por quê? Você vai lembrar, foi 2011... Não, foi 2014, eu acho que a gente teve o escândalo do Cambridge Analytica no Facebook. E o que a gente tem... Eu lembro, e aí, assim, eu infelizmente imagino que a pessoa não esteja assistindo aqui, mas eu conversei isso com poucas pessoas e não é para falar o AIDA foi o último biscoito, não tem nada a ver com isso. É porque quem tinha um mínimo de acompanhamento na época
já começava a olhar para o Facebook, para redes sociais, olhando, falando aqui, isso tem potencial de dar problema. Por quê? Porque no momento em que a gente tem um algoritmo fazendo uma leitura da gente e o modelo de negócio das redes sociais é te fazer ficar o máximo de tempo possível nelas, você tem algumas estratégias que são muito claras. Uma delas é só te apresentar o que você quer, e isso vai gerando um fenômeno de bolha cada vez mais forte, mais pesado, e isso vai fazendo com que você comece cada vez a ter menos contraditório. E o contraditório é fundamental porque a gente precisa entender que o outro lado, ele pode pensar diferente da gente, mas ele continua sendo amiguinho, ele continua sendo humano, ele continua sendo legal, e não bobo, feio, cara de mamão, porque ele pensa de outro jeito, e a gente foi distanciando muito isso, e essa lógica da bolha, ela só se agravou de tempos para cá, com um aperfeiçoamento dessa criação de bolha. Eu agora não mantenho você aqui só te mostrando o que você gosta de ver. Eu vou mostrando o que você gosta 80%, 90% do tempo, e 20% a 10% eu mostro algo que te perturba visceralmente. E quando eu te perturbo visceralmente, você viraliza aquilo. Você fala, gente, olha o absurdo que essa pessoa falou, fez, mostrou isso e aquilo. Não vou dar exemplos para nem estimular, mas essa sensação de que alguma coisa foi tão incômoda que ela foi visceral é um dos principais viralizadores de conteúdo que a gente tem. E isso só chegou no ponto que chegou por causa desse algoritmo que vai entendendo cada vez mais o nosso consumo e fornecendo exatamente aquilo que você, de alguma forma, ou gosta ou desgosta muito, para não usar palavras mais fortes. E aí, assim, a gente pode resgatar, mas só para não deixar a pessoa que fez essa frase aí, a minha impressão, e não querendo parecer especialista aqui, porque eu não sou especialista em nada, mas a minha impressão em relação ao Google, na lógica de inteligência artificial, é que ele atrasou. E ele atrasou bastante. O Google é provavelmente a empresa que hoje tem a maior quantidade de informações sobre nós, usuários, desde sempre. E se você ponderar que o Google ele é quase onipresente, porque plataformas Android, porque o Gmail, o ecossistema do Google ele é muito abrangente. E as IAs dele ainda não estão conversando com esses produtos. No momento em que isso começar a conversar, e eu não sei por que está tardando tanto, não tem informação privilegiada e não gosto de subestimar empresas do tamanho do Google. Não faz sentido subestimar essas empresas. Então, eu imagino que a gente ainda vai ver muitas alterações. E os modelos que a pessoa falou, eu perdi o nome, desculpa pela indelicadeza, os modelos são muito interessantes. Os modelos, quando a gente entra no ecossistema Google AI, pelo, acho que é dev.ai, ou Studio.ai, enfim, algo parecido com isso. Você tem acesso a novos modelos dele. E aí o 2.5 foi apresentado lá, e é um modelo, o 2.5 Pro, 3, blá, 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 o Google tem nomes fabulosos para os modelos, mas eles têm um modelo lá também que acho que é LM Learn, ou alguma coisa assim do tipo, que é mais voltado para aprendizado, que é um modelo que promete bastante também. Então tem algumas novidades do Google que eu acho que vale a pena a gente acompanhar, inclusive em saúde. Boa. Quem fez o comentário foi o Davi Prata e ele colocou essa frase aqui também. Creio que a próxima grande revolução das IAs vai ser a personalização completa. Uma IA que cresce com você, que evolui com você e sabe tudo de você, da sua personalidade, das suas questões médicas. E isso também será uma ferramenta para te prender a determinada ferramenta, tornando a migração muito mais dolorosa, como trocar um Apple por Android. É um bom ponto. Davi. Não, é um caminho possível, mas é um caminho que é muito difícil da gente conseguir, dado o cenário de hoje, tentar olhar para onde vai. Porque a gente tem, de certa forma, a OpenAI como a empresa que tem algum lastro de vantagem, né? Porque veio na frente. Mas a gente está vendo muita gente vindo no arrasto, vou brincar aqui, vou falar que está vindo no vácuo, né? E que está tendo iniciativas em paralelo aí muito céleres, muito sérias, muito grandes, muito rápidas.
essa concorrência, ela desfavorece esse modelo. Então essa concorrência é muito boa para a gente, porque isso faz com que a gente não fique refém de nenhum modelo em particular. Só que essa evolução está tão rápida que eu tentar dizer qual o caminho que vai acontecer para 6 meses um egocentrismo da minha parte absurdo. Imagina daqui a 1, 2, 3 anos. Então é realmente muito difícil e é pegar a pipoca e acompanhar aqui de camarote, porque a gente está vendo uma quantidade muito... acho que foi ontem que a Mistral, ontem ou anteontem, que a Mistral liberou o modelo deles via web também. Então, o pessoal que trabalhava escovando modelos via Hugging Face, LM Studio, já utilizava. Agora, a gente pode utilizar. Ah, mas a Mistral tá parando... Gente, isso muda sim. Um modelo que era desconhecido do grande público, e aí eu vou citar de novo, DeepSeek, de uma semana para outra, o pessoal que acompanhava um pouco mais já sabia do DeepSeek V3 como um modelo bom. Desde o modelo V2 eles já estavam ali, olha, estou chegando, hein? E a gente já falava, gente, espera a China, que quando a China chegar, eles vão chegar atropelando. De uma semana para outra, a gente teve a liberação do DeepThink R1, e ele, óbvio que foi um hype absurdo. O pessoal começou a dizer que ele funcionou e foi treinado usando 6 balas Juquinha, um chiclete amassado, igual o MacGyver da nossa época, né? E não foi assim. É um exagero enorme, mas ele foi muito mais barato do que o treinamento da OpenAI, mas não foi com troco de centavo. E a gente tem visto um escalonamento ou um descalonamento desse investimento em relação ao custo-benefício. Mas que a gente também tem que tomar cuidado com esse hype, porque isso não necessariamente vai ser eterno, esse descalonamento, e mais do que isso, a gente precisa de mais testes mais custo-efetivos, e mais eficientes para avaliar se essas IAs estão, de fato, entregando a mesma coisa. Então, isso faz parte de um amadurecimento do ecossistema que a gente ainda não tem. Bom, quero dar as boas-vindas também ao Gustavo. Você tem um fã-clube aqui, hein, Aida? O Gustavo que está aqui, minha irmã que está aqui assistindo, a Ingrid que já estava, o Davi também. Depois quem quiser fazer parte do grupo, podem procurar o Aida no LinkedIn, porque de fato ele traz conteúdos bem interessantes lá no grupo de WhatsApp. Nossa, eu agradeço uma muitas pergunta... palavras do Gustavo, mas assim, por favor, de mito nada. E o pessoal do IA Todo Dia realmente é muito legal. Assim, um abraço para todo mundo lá, o Diego, o Carlos, a Helena, para os integrantes, o Danto, uma galera. Eu não vou falar o nome de todo mundo, que eu vou esquecer alguém, aí é injusto. Então, assim, para o grupo todo, assim, o pessoal é muito legal, um grupo muito bacana. Boa. Uma coisa que me chamou a atenção, você falou sobre neurociência voltado para a cognição, né? Quando a gente vê isso tudo que está acontecendo hoje do ponto de vista de tecnologia, com as IAs, o que você vê como positivo e o que você vê como preocupante com relação a essa área da cognição? Ou seja, tem muita gente que levanta uma bandeira de, cara, se eu tô pedindo ajuda o tempo inteiro para um assistente, eu, no final das contas, estou parando de pensar. E se eu estou parando de pensar, eu vou ficando cada vez mais burro. No final das contas, estou me provocando cada vez menos. Me conta um pouco aí o que você acha disso. Não, então, aí entra de novo aquela história do que é hype, do que é fato, né? Então, vou até tentar contextualizar, porque faz uns meses, eu não vou saber quanto, talvez uns 3 meses, saiu um artigo do pessoal da Microsoft, se eu não me engano, tentando fazer uma análise desse tipo, tentando fazer uma análise sobre o impacto do uso de assistentes de IA por pessoas da área de tecnologia, salvo engano, em determinados aspectos relacionados à cognição, mas era um pouco mais indireto porque eles fizeram uma avaliação de criatividade e algumas outras coisas. E aí um monte de gente começou a falar sobre trabalho, tá vendo? Porque o resultado final é que havia um impacto, assim, um impacto no sentido de um desfecho negativo. E eu não quero, para todo mundo que está aqui e vai sair agora, de repente não vai ouvir tudo que eu vou falar, assim, eu não estou dizendo que esse impacto não existe. Ele existe. Ou ele existe em potencial. O que a gente precisa fazer? A gente precisa de experimentos adequados que respondam de maneira acurada a essa pergunta.
Por que esse experimento não foi o melhor experimento para responder essa pergunta? Porque ele foi baseado em dados de memória de uso dos indivíduos. Então ele foi um estudo observacional, então eu não tinha grupos, não fiz uma intervenção com essas pessoas. Eu peguei essas pessoas, dividi em grupos e falei, quanto tempo você usa de IA por dia? E aí eu costumo brincar que, assim, se eu pergunto em turmas na faculdade, ou se eu pergunto em palestra, ou se eu pergunto em qualquer lugar que eu estou, como é que vocês reputam, como é que vocês acham que está a memória de vocês? É raro você encontrar uma pessoa dizendo que está com a memória ok. Não estou falando boa, não. Ok. A maior parte das pessoas acha que está com a memória ruim. E eu não estou falando de pessoas de 60 anos, 70 anos de idade. Eu estou falando de pessoas de 20 anos de idade, de 30 anos de idade. Então elas já acham que a memória está ruim. Então você imagina que quando a gente faz trabalhos que o que eu vou utilizar como ferramenta de análise é a memória dessas pessoas em relação ao que elas usam de IA ao longo dos dias, do que houve, do que passou, do passado delas, a chance de erros, de vieses, de problemas metodológicos e vários outros é muito grande. Então, esses estudos eles não são adequados para responderem essa pergunta. E aí entra uma outra coisa. Tem plausibilidade biológica que me motive a fazer experimentos mais adequados? Em certa medida, tem, com certa cautela. Mas isso é uma discussão que ela não é de hoje. Não sei se você vai lembrar, mas o Antônio Fagundes fez na década de 90, talvez, fim da década de 90, início da década de 2000, uma peça que, se eu não me engano, chamava 7 Minutos. E já era o Fagundes criticando que a nossa atenção estava muito encurtada, porque 7 minutos, salvo engano, estou falando de memória de 20 anos, a nossa atenção, nosso foco atencional, nossa capacidade de prestar atenção de forma ininterrupta estava muito vinculada aos blocos que a gente tinha na TV aberta na época que a gente tinha intervalo. Então os blocos dos programas duravam 7 minutos, você tinha os intervalos comerciais para mostrar a propaganda e você tinha um outro bloco de 7 minutos. Então assim, mal tinha internet, né? A gente está falando de algo e a gente já reclamava do impacto cognitivo, porque a atenção é uma função cognitiva, a gente já reclamava disso. E se a gente vai mais no tempo, né, as pessoas se queixavam e reclamavam que no momento em que você, obviamente que eu estou exagerando aqui na dose, mas no momento em que você começou a ter a imprensa escrita e você começou a ter máquinas imprimindo coisas, você deixa de contar e passar o conhecimento humano de geração em geração por modelos, cultura, através da fala, e começa a dar outra cara, que impacto cognitivo isso trouxe? Então, isso nos acompanha enquanto história social, enquanto história humana. Então, a gente precisa de iniciativas mais adequadas para investigar isso. Então, eu dei o disclaimer todo, e aí agora eu posso falar sobre opinião, né? Entendendo que daqui para frente tudo que eu falar é opinião e está errado, por excelência. Mas no momento em que você deixa de fazer conta no lápis de cabeça e começa a usar a calculadora, você está tendo uma perda em potencial. E isso é muito, muito dado, e esse tipo de dado a gente já tem bem estabelecido. Então a gente está tendo uma perda? Tá. O problema não é a perda. O problema é, você está perdendo, está trocando isso por quê? Então isso é algo importante. Talvez, em determinado momento, você tenha diminuído a velocidade com que você conseguia calcular 9 vezes 9. Mas você estava diminuindo a velocidade com que você calculava 9 vezes 9, mas estava tentando aprender a como fazer um cálculo diferencial. No outro momento, você estava deixando de calcular quanto é que é a raiz de, sei lá, 125, mas você estava tentando aprender como fazer uma equação integral. Então, você está migrando e usando outros tipos de conhecimentos, eventualmente mais sofisticados. Já há algum tempo, a gente tem uma discussão sobre se isso está acontecendo. No momento em que a gente começou a ter celular, quantos telefones você sabe e eu sei memorizados? Pouquíssimos.
né? E antes era algo que a gente tinha pelo menos, sei lá, uns 10 telefones memorizados. O telefone do trabalho, o telefone da esposa, do marido, do filho, da mãe, do pai, dos melhores amigos, eventualmente. Mas a gente tinha uma agenda também. As pessoas esquecem que a gente tinha uma agenda de papel, lápis, né? Que a gente anotava as coisas. Então, houve uma modificação aí, mas é muito difícil entender o que a gente está substituindo. Posto tudo isso, o que a gente pode fazer? Tentar aprender a usar mais a IA, nos auxiliando no processo de discussão e de compreensão de coisas que a gente precisa entender. Então é muito trivial. Você pega um livro de matemática, eu não estou falando de matemática do terceiro grau, do ensino superior. Eu estou falando de um livro de matemática do ensino médio. E eu não estou falando isso hoje, eu estou falando de pessoas para a nossa geração, pessoas que têm mais de 40 anos. Tá? Se você pegar um livro, mesmo que você tenha tido uma base em matemática, você pega um livro de matemática do ensino médio e ele não foi feito para qualquer um. Definitivamente. Existe uma barreira de entrada considerável ali, provavelmente a matemática é o melhor exemplo desse. Então, se eu tenho uma ferramenta como a IA que vai conseguir quebrar aquela barreira, isso é muito bem-vindo. A gente está ficando burro? Não. Se a gente está utilizando isso para conseguir superar e, como você falou lá atrás, tentar de alguma maneira popularizar esse acesso, isso é muito bem-vindo. Agora, eu tenho um texto, o Clóvis Barros, eu acho que ele viralizou principalmente por conta de um vídeo que ele tem no YouTube falando isso sobre o brio, de entender alguma coisa, que o Pitágoras, se eu não me engano, que ele cita lá, ele fez no teorema e você não consegue nem aplicar aquele texto, aquele vídeo é muito divertido. Tem um pouco desse componente também. Então, assim, o problema é que isso gera uma lógica, meio que é um discurso de valor, assim. Eu tenho textos que são muito difíceis de entender. Tem temas que são muito difíceis de entender. Tem escritores que são difíceis de entender. Será que é um problema tão grande eu utilizar algo para me auxiliar a entender esse processo? E se eu uso de maneira correta, o que eu quero chamar de correta? Não é correto AIDA. Correto que eu quero dizer, eu não estou substituindo o meu processo de aprendizado, porque ele é insubstituível. Ele só está quebrando uma tarefa que é mais complexa em menores. Na segunda vez que eu for exposto aquilo, eu começo a conseguir fazer sozinho. Na terceira eu faço sozinho. Na quarta, eu posso aumentar um degrau da dificuldade e eu provavelmente vou conseguir fazer sozinho. Se eu aumentar um degrau. Se eu aumentar 5 degraus, eu talvez não consiga fazer sozinho de novo. Então a gente tem esse componente aí e que a gente vai ter que se ajustar como sociedade. Então é difícil dar respostas absolutas, mas a gente tem os dois caminhando em conjunto. Preocupação e uma certa dose de otimismo que, para quem se propuser a acertar na mão, são ferramentas muito poderosas de aprendizagem. Sim. Não sei se eu te respondi. Não, super respondeu. E eu acho que tem uma coisa que talvez que a gente se acostumou durante muito tempo, que o processo de aprendizagem ele era finito. Ou seja, você passava um tempo se dedicando a aprender, e uma vez que você aprendeu aquele tanto, agora você pode usufruir o resto da sua vida com base nesse conhecimento e pronto, está tranquilo. Algumas pessoas seguiam buscando um pouco mais, mas via de regra esse era o status quo instalado para a maioria das pessoas. E eu acho que o que a gente está vendo, eu acho que o teu discurso fala muito disso, que cara, a gente está vivendo um momento onde a grande capacidade humana que a gente tem que se apoiar e tem que se alavancar cada vez mais é a nossa capacidade de aprendizado. Ou seja, a gente está exposto a um cenário agora onde, em teoria, você não vai parar de aprender nunca. Você vai sempre estar aprendendo sobre algo novo, sobre uma questão nova, por uma diferente ótica, com um nível de apoio diferente, mas você não vai parar de aprender nunca, né? Então, acho que isso é uma realidade daqui para frente. A Alexandra fez uma pergunta aqui, a gente está caminhando para o final, mas vou colocar aqui para a tela, porque como ela é mais velha, eu tenho que respeitar ela, né? Que é minha irmã. Então, ela vai brigar comigo. Bullying! Bullying intrafamiliar. Não, bullying como fofo. pensar essa questão com crianças? Ou seja, como essa integração, como você vê essa integração funcionando da cognição funcionando com crianças?
Beleza. Oi, Alexandra, beijo, muito bom você estar por aqui. Então, vamos lá. E aí eu vou falar um pouquinho, eu vou começar, inclusive vou mudar, eu vou começar a falar como pai. Porque, por coincidência, esse fim de semana eu peguei pela primeira vez, sentei com minha filha, ela tinha que fazer um trabalho da escola, de um tema que, felizmente, ela tem acesso e a gente tem vários privilégios, então era um trabalho de inglês. E ela estuda inglês desde, sei lá, acho que os 3 anos e meio. Uma das coisas que eu mais podia oferecer para minha filha foi tempo, porque eu tinha essa possibilidade e queria oferecer isso. Então eu tentava brincar com ela durante a infância dela, com coisas que introduziam ela ao inglês e tal, porque eu entendia que isso podia ser muito importante para ela para frente. Então, o trabalho de inglês da escola acaba sendo uma janela de experimentação com muito mais liberdade, porque ela tem fluência, então é bacana. Então, eu sentei com ela e falei, então vamos fazer o trabalho de inglês, vamos fazer o trabalho de inglês falando em inglês. Então, a gente ficou conversando em inglês o tempo todo, e aí eu peguei a IA, e era um trabalho nessas coisas de temas transversais, né, da escola, que era sobre, eu vou chamar de ecologia, mas era uma lógica de como preservar oceanos, e a ideia era pegar frases em inglês, pesquisar conceitos para gerar frases em inglês, uma frase sobre o que a gente deve fazer para preservar e uma outra frase dizendo o que a gente não deve fazer para evitar que os oceanos sejam mais poluídos e por aí vai. E aí eu peguei pela primeira vez com ela e falei assim, você agora vai sentar aqui com o papai para a gente poder aprender como é que a gente usa IA, não a fazer as coisas por nós, mas a fazer as coisas conosco. E aí eu coloquei, e aí eu comecei a ensinar para ela o quê? Você vai ensinar a IA o que você aprendeu. Então, a gente vai conversar um pouco aqui, e aí livro, internet e tal, mas principalmente livro, vamos ver aqui algumas coisas, e aí agora você vai lá no prompt e você vai escrever o que você aprendeu. Então, ela foi lá e escreveu, preciso fazer um trabalho para a escola sobre preservação dos oceanos, e eu aprendi que a gente não pode jogar plástico, que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode fazer aquilo. Então, foi relativamente breve, mas tinha uns 4 conceitos, assim. Me ajude a corrigir, me ajude a expandir o conceito, foi o prompt que a gente usou, me ajude a expandir esses conceitos e tal. E aí veio o output, e aí a gente passou a discutir o output. E com um prompt desse mais simples, sem, né, exagerar demais na dose, porque a gente coloca lá qual é a faixa escolar, né? Você tem um retorno que permite fazer o quê? Fazer uma segunda rodada de pesquisa. Então, a inteligência artificial, o que ela trouxe para você? Ela trouxe alguma coisa de diferente do que a gente viu nos livros? Trouxe. Aqui falou mais em detalhes sobre canudo e tartaruga. Beleza, vamos ver se a gente acha mais um pouco dessa informação? E aí a gente fez isso, assim, óbvio, isso precisa do básico, que é tempo. Você precisa ter disponibilidade para fazer isso com crianças. Claro. Mas mesmo com crianças, assumindo essa disponibilidade, você consegue iniciar um trabalho de IA. Mas uma ressalva que eu não falei antes, aqui eu me sinto à vontade, até porque faz parte do contexto. A minha filha tem 10 anos. Eu não faria isso, tanto que só fiz agora. Com ela com 10 anos, eu não faria isso. Dadas as condições que temos hoje, 2025, início de abril, eu não faria isso com ela, como eu não fiz se ela tivesse 8 anos, se ela tivesse 7 anos, se ela tivesse 6 anos, porque eu preciso assegurar primeiro que ela sabe o que é uma pesquisa num livro. A gente tem dicionário ainda de papel aqui em casa. Por quê? Porque o conceito e a ideia de seguir uma ordem alfabética para encontrar uma informação, ela é importante para depois ela desfazer a ideia. Não tem problema, mas ela foi apresentada ao conceito. Então o caminho da IA vai um pouco nesse sentido também. A gente apresenta as ferramentas analógicas, entre aspas. A gente fez um salto, porque eu não fiz muitas pesquisas com ela usando o Google, e a gente fez agora uma pesquisa já usando IA com essa lógica. Você vai usar a IA por enquanto, comigo, do seu lado, você quer fazer mais... A gente já tinha feito algumas brincadeirinhas com imagens e tal, que ela curtiu também, mas vai nesse sentido. Legal, legal. Eu acho que está em linha com coisas que minha irmã falou no primeiro episódio também, que eu acho que não é fazer um uso, toma aqui o brinquedo e usa.
Não, você tem que introduzir o brinquedo, tem que explicar como usar, etc e tal, porque se você não fizer essa etapa, de fato, as chances de que ocorra um mau uso não é só por uma criança, é por um adulto também são enormes, Claro, no final das contas. claro. A gente Legal. não faz isso nem com livros. Se a gente para para pensar, a primeira introdução que a gente faz à literatura com a criança somos nós que fazemos. Nós Claro, pegamos um claro, livro e a gente começa a mostrar, quando tem meses ainda, as texturas diferentes, as cores diferentes, já tem um formato de livro. Aí depois você claro, começa a introduzir historinhas, é você que está fazendo a introdução. Aí depois você começa a claro. ter texto e imagem. Aí depois você por que, que a gente vai fazer algo diferente quando a gente pensa em tecnologia? Eu vou entregar um celular para uma criança e vou falar assim, te vira? Claro que não. Eu tenho que fazer Claro, um uso supervisionado, eu tenho que mostrar o que, que é, eu tenho que dizer como é que opera, eu tenho que ensinar aquilo, inclusive para adultos. claro. Não, faz todo sentido. Estamos caminhando aqui para o final, Aida. Eu tenho duas perguntinhas ainda que eu quero te fazer, que são perguntas também que eu faço para todo mundo. E a primeira é a seguinte: se a gente de fato caminha para uma inteligência artificial que vai ficando cada vez mais capaz, mais poderosa, etc. e tal, o que que você vê como o papel do ser humano nesse cenário? Ih, rapaz, pergunta fácil, hein? Eu acho que tudo depende da escala. Por vício profissional, eu não costumo gostar muito de especulações muito amplas, né? O que eu quero dizer com isso? É muito difícil te dar essa resposta se a gente pensar em 10 anos. Ela já é uma Sim, resposta difícil. Mas nos 10 anos, eu acho que o nosso foco, o nosso papel enquanto humanidade vai ser, número um, entender que muito do que é dito em relação à IA é mais uma falha considerável em entender o tamanho da diferença que nós temos enquanto humanos. Isso é algo que eu tenho reproduzido de propósito nessas conversas sobre IA, que é a, a realidade que os Estados Unidos têm, eles já têm carro autônomo lá. Eles já estão operando carro autônomo. E não são nos Estados Unidos inteiro. Sim, algumas ilhas tecnológicas, vamos colocar assim. A gente tem uma distância, um gap desse uso para o Brasil que é enorme. A gente tem muito poucas iniciativas de carros autônomos em qualquer outro lugar do mundo. E a gente, de vez em quando, fala como se carro autônomo fosse algo que é dado. Não é nem lá. Então, quando a gente fala, de novo, de qual o papel da humanidade, então, de qual delas, quase, porque a gente tem mais de uma humanidade, e é um absurdo o que eu estou falando, mas infelizmente acaba sendo um pouco de verdade, porque a gente não tem desigualdades só internas num país, a gente tem desigualdade no mundo inteiro. Então, isso é um desafio. Enquanto a gente não entender um pouco dessa desigualdade, a gente vai ter muita dificuldade de fazer uma ampliação de uso de IA que seja efetivamente tão global, ampla e até ameaçadora, de certa forma. E óbvio que tem cenários muito mais catastróficos do que eu estou colocando aqui, eu quero evitá-los. Mas tirando isso tudo, né, assumindo que isso é um problema de fato, a gente vai ter um papel muito importante no processo de raciocínio. Essa discussão do que é arte, agora com o Ghibli e o GPT, a gente já teve essa discussão tantas vezes. O que é arte? Qual o limite da arte? Para que serve a arte? Então, é arte, não é arte? E essa é uma discussão que vai. Se a gente muda, assim, o que é inteligência? Para que serve a inteligência? Qual é a diferença entre a nossa inteligência e a inteligência artificial? E aí você pega um pessoal mais técnico que diz que inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial. Então, você tem muitas questões. E aí, pegando isso tudo, nosso papel vai ser o quê? Vai ser entender esses processos de aprendizagem e criação, entender as discussões que são efetivamente relevantes nesse processo. Então, a gente precisa conversar sobre ética em IA, a gente precisa entender mais sobre os datasets que estão sendo utilizados para treinar essas IAs, a gente precisa entender mais sobre o alinhamento e comportamento dessas IAs, e essas discussões elas são para anteontem.
né? Essas discussões, elas não são o futuro, essas discussões são para o passado. E a partir daí, a gente vai ter um encaminhamento de pegar essa inteligência artificial, essas discussões éticas e entender, beleza, qual modelo de civilização a gente quer? E aí a gente vai para lá. E aí, não desdizendo o que eu falei, mas eu me ouço, obviamente, antes que alguém pergunte, e eu sei que tudo que eu falei aqui é virtualmente utópico. Nada disso vai acontecer. Então, muito do que me parece que vai acontecer é que seremos mais espectadores do que agentes nesses próximos anos de IA, principalmente nos próximos 3, 5 anos. A gente está muito no hype do vamos construir, vamos fazer, vamos expandir, e a gente está meio que vendo, assim, tem um monte de artigos que estão começando a descobrir como é que a IA opera agora. E óbvio Sim. que tecnicamente algumas pessoas podem me corrigir e tal, mas eu estou falando de maneira bem geral. Então, isso vai continuar ainda por alguns anos. E até a gente respirar e entender qual é o nosso papel, a gente ainda vai continuar sendo espectador e descobrindo junto com a ferramenta, quase. Não sei se eu te respondi. Não, super, super. E a pergunta final é, imaginando essa IA, você como um cara curioso, o que você perguntaria para ela? Eu posso brincar aqui com um dos meus livros preferidos. Eu vou perguntar qual é a resposta para o universo, a vida e tudo mais, e esperar para ver se ela vai responder 42 ou não. Mas agora falando sério, nossa, tem tantas perguntas e eu acho que assim a lógica de uma inteligência desse tipo é quase, e aí eu vou dar um disclaimer pessoal aqui que eu evito falar em geral, mas assim, eu sou ateu. Eu brinco que eu sou ateu ortodoxo, mas não praticante. Mas algo nesse nível é o equivalente metafísico, sei lá, de uma entidade, né? Porque você ter todo o conhecimento, quase que infinito, ao seu alcance, né? Vai poder ir por esse caminho. E aí eu ia querer pegar um café, pegar uma cadeira e falar assim, peraí, vamos conversar. Primeiro, por quê? Tem um monte de nome aqui que eu quero saber por que eles aconteceram. Senta aí, vamos aqui. Vamos começar com os nomes aqui. O que fulano, eu estou evitando nomes para não pegar muitas brigas, mas o que fulano quis dizer exatamente com a... E eu tenho são que vários desses nomes que a gente discute até hoje, essa IA vai falar assim, ele não quis dizer nada disso que ele falava. Ele falou que a parede era branca e ponto. Tá todo mundo aqui elucubrando durante os últimos 200 anos se era branca mesmo. Ele só falou que era branca. E mais nada. E aí, dessa parte eu me sinto à vontade para falar, que é o pessoal gosta muito de pegar o Tolkien, e tentar destrinchar quais eram as mensagens que havia ali dentro do livro do Senhor dos Anéis, se tinha ali alguma coisa velada, e ele em vários momentos que foi perguntado ainda com vida, ele falou, eu só quis contar uma história, ponto. Encerra. É isso. Então, essa é a ideia. Eu acho que muito do que a IA vai me responder, essa IA geral vai responder, esquece, é isso daqui. Boa, muito bom. Aida, quero super te agradecer pelo papo, pela tua disponibilidade, um prazer aqui, esse é daqueles papos que facilmente a gente podia passar a tarde inteira conversando. Quero agradecer também todo mundo que participou com a gente de casa, trazendo as perguntas, isso é super importante, porque aqui eu brinco que o objetivo é criar um ambiente onde a gente cocrie conhecimento. Ou seja, que a gente juntos, através de uma conversa, de colocações que vêm de fora, que a gente possa sair daqui todo mundo sabendo mais do que a gente entrou. Então fica aqui o meu super agradecimento, te dou as palavras aí para você, enfim, para ser comentados do grupo e fazer o fechamento. Sim. Não, acho que o primeiro é agradecer. Eu gosto muito, eu já te falei isso, né? Eu gosto muito da sua irmã, acho que sua irmã é uma pessoa incrível, e a gente teve um contato super breve, mas é aquelas pessoas que marcam, assim, né? Eu provavelmente estou falando para a pessoa errada, que você conhece muito mais do que eu, e provavelmente é mais fã do que eu ainda. Mas eu gosto muito da Alexandra.
Foi um prazer estar aqui com vocês, conversar. Como eu falei, né, eu gosto muito de bater papo, falo demais, então, assim, estou à vontade, tô mais do que à vontade conversando contigo e estou à disposição para papos, para as pessoas que estão assistindo a gente me procurarem. O meu Instagram é oaidamari. Os projetos que eu tenho agora estão descritos lá, mas assim, o site que eu acabei de colocar no ar é o www.iaimedicina.com.br. Não é só para pessoas da medicina, não é só para médicos, não é só para acadêmicos de medicina, não é só para pessoas da área de saúde, é para todo mundo que se interessa pelo tema. E aí eu tive que escolher um nome que não fizesse um cacófono ali muito, muito bizarro. E é isso, assim, eu realmente me disponibilizo para bater papo, eu gosto muito desses papos, acho que a gente anda muito dessa forma, como você falou, né, da gente co-criar e da gente também gerar ambientes que sejam seguros e acolhedores para as pessoas aprenderem, né? Para as pessoas não terem medo de errar, para as pessoas entenderem assim, pô, como é que eu faço isso, Aida? Eu tenho e tive alguns professores que foram maravilhosos e eu também tive alguns professores que foram péssimos. E eles são igualmente importantes para mim para eu entender o que eu não quero ser. Então, quando um professor gera um ambiente que ele é quase que temerário, assim, a pessoa fica com medo de se manifestar porque ela vai ser chamada disso, daquilo, vai ser repreendida. A gente não está nesse espaço, a gente está num espaço em que a gente quer acolher as pessoas. Se você nunca usou computador na vida, se você tem, sei lá, nenhuma experiência, ou se você tem muita experiência, mas você, por qualquer motivo, quer participar do curso, você quer ajudar também. É muito bem-vindo. Então, aproveitando que eu falei do curso, eu acredito que a gente vai fazer uma nova edição do minicurso, que é gratuito, deixando claro aqui, entre a segunda e a terceira semana de abril, mais ou menos. E aí eu te aviso, você vai poder anunciar. Eu provavelmente, dependendo do número de interessados, eu vou ter que fazer mais de uma edição, porque não adianta botar 200 pessoas num espaço virtual, porque eu não vou conseguir dar atenção para todo mundo. Então, o objetivo é fazer um número que seja viável de pessoas, e a gente faz uma listinha de espera, eu consigo me programar e fazer outras edições, mas a lógica básica é essa, e mais uma vez, um abraço, fiquei muito feliz de estar aqui e aguardo a próxima. Boa, que venham os próximos papos, seguramente vai ter. A Aida já deu já me expressou um desejo aqui da gente fazer um papo a três, trazendo minha irmã, então já fica aqui o convite para ela que está assistindo, da gente combinar esse papo, e que venham os próximos. Quarta-feira tem mais, e super obrigado, Aida, mais uma vez. Foi um prazer bater esse papo contigo aqui. Um abraço, Adrian. Valeu. Foi.